Beleza. Pedir para vocês, enquanto a gente não começa ainda, para poder compartilhar. Entra aí no Facebook, vocês já estão no Facebook, né? Compartilha na sua linha do tempo. Estamos em 25 pessoas assistindo agora, aqui que aparece para mim. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, eu creio que vai impactar a sua vida, porque a gente vai falar sobre os fins dos tempos um pouco. Não vou falar muito teologicamente, porque senão vai dar briga. Existem várias linhas teológicas, já deixo logo de cara dizendo que eu não sou o dono da verdade e que eu gostaria muito que vocês estivessem interagindo. A Vanessa vai estar ali, ó, vendo os comentários, vamos estar interagindo. Eu vou estar falando sobre os fins dos tempos e sobre pandemias. Olha que coisa interessante. Peraí, que saiu do lugar aqui. Aí. Sobre pandemia. Que é que estamos vivendo agora? Você acredita, você que está assistindo aí, que agora é os sinais dos fins dos tempos? Você acredita nisso? Ah, porque a Bíblia diz que no final dos tempos vai haver isso, aquilo. Você acredita então que já é os sinais dos fins dos tempos? Vai aí compartilhando e vai comentando aí, porque depois eu quero estar dando uma olhadinha nos comentários de vocês para a gente poder estar fazendo um debate entre nós, beleza? É um estudo muito bacana. Se a gente for estudar a escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, o livro de Apocalipse, de Daniel, Ezequiel, a gente vai ver muitas profecias que já se cumpriram e muitas que ainda vão se cumprir. Só que eu quero saber para você, de você que está assistindo agora, nesse momento, a gente está passando por uma pandemia, vai fazer mais de um ano, né, que estamos na pandemia. Você acredita que essa pandemia é os fins dos tempos? Então vamos lá. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, meu Pai, por este momento, pela vida dos teus filhos que estão aqui agora assistindo. Adentra dentro de cada lar, de cada casa, para que eles possam receber da tua palavra e tudo que o Senhor disser venha confortar, consolar os nossos corações, que a gente possa estar na tua presença mesmo dentro dos nossos lares. Olha que bonito que está aqui agora. Quantas pessoas estão aqui online assistindo. Estamos cultuando, somos o corpo vivo, o organismo vivo, onde o Senhor é a cabeça. E eu profetizo sobre a vida de cada um deles, que eles possam dentro do lar estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do amor do Pai, que eles possam estar recebendo da tua graça e desse amor imensurável dentro da casa deles nesse exato momento, Pai. Momento de comunhão, onde estamos aqui ao vivo, assistindo, participando desta live. E eu creio que mesmo assim o Senhor opera poderosamente, porque é a tua palavra que faz toda a diferença, é a tua palavra que muda as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, será que realmente estamos nos fins dos tempos? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, ao coração de cada um de vocês. Quero falar sobre, será que Jesus está voltando? Quero falar sobre pandemia, quero falar sobre quantas vezes isso já aconteceu antes, e eu acredito que de uma maneira assim bem extraordinária. Eu vou estar falando sobre coisas que eu nunca falei aqui. Hoje eu fiquei a tarde inteira praticamente estudando sobre isso, a parte da manhã e depois a parte da tarde. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. De preferência, que você pegasse aí um caderno e uma caneta, porque eu vou falar muitas coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu, porque nem eu tinha escutado, como se eu fosse o ponto de referência, né? Mas assim, detalhes muito impressionantes e muito incríveis acerca do fim dos tempos e do que a humanidade já passou. Para começar a falar sobre isso, eu queria detalhar alguns pontos para você. Quantas vezes as pessoas já tentaram adivinhar quando Jesus ia voltar e quando é um culto estudo, é isso aí. E quando o mundo ia acabar ou quando Jesus ia voltar. E eu separei para vocês aqui algumas coisas e vocês vão ficar chocados com isso, porque é muito incrível o que homens já tentaram fazer. Acontece que a palavra nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento.
Se as pessoas conhecessem as escrituras a ponto de ter elas aqui como uma convicção dentro do coração, as pessoas poderiam inventar o que elas quisessem. Você ia falar, beleza. Eu me lembro por diversas vezes que algumas pessoas, como eu, não sou de movimento pentecostal, todos nós somos pentecostais. O que é pentecostal? Pentecostal é que acredita no avivamento do Espírito Santo. Mas não nesse movimento que a gente vê dentro das igrejas, aí gente caindo, estrebuchando, rodando, falando em línguas. Eu não sou desse tipo de movimento. E aí as pessoas têm aquela mania de mandar aqueles áudios de profecia que a tia véia lá não sei de qual igreja profetizou e foi mandando no dia ao dia, daí chega, a pessoa tá lá, Senhor, porque Deus me revelaste que agora é a hora e Deus está voltando, e fala aquele monte de baboseira, e por diversas vezes pessoas me mandavam isso, e quando eu colocava que eu já percebia que a pessoa tava lá fazendo daquele jeito, eu nem escutava, e falava pra pessoa, cara, eu não preciso disso, eu tenho aqui ó, o evangelho que me revela tudo que nós precisamos saber, que a tia velha lá mandou a profecia, que falou não sei da onde, que a tia da oração revelou. Eu não tô nem um pingo preocupado, porque o que ela fala, o que pra mim é insignificante, importante pra mim é o que tá na palavra, é o que Jesus falou, o que Paulo ensinou, tudo que nós precisamos tá aqui. Não, mas é porque a mulher profetizou, eu não tô nem aí porque ela profetizou, eu tô preocupado com o que é o evangelho, porque se você vai baseado no evangelho, você não vai ser enganado. Em 1260, um místico italiano chamado Joaquim de Flores determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria em 1200 a 1260. Depois que seus erros e seus seguidores revisaram a data e não era mais 1260, era 1290. Eles esperaram até 1290, não aconteceu, Jesus não voltou, o mundo não acabou. Aí eles profetizaram para 1335, que também não aconteceu porcaria nenhuma. Não só satisfeito, em 19 de outubro de 1533, o matemático Michael Stifel calculou que o juízo final começaria às 8 horas daquele dia. Estão esperando até hoje Jesus voltar e o mundo acabar. Em 1892 até 1911, os piramidologistas, olha, que estudam as pirâmides, Charles Pease Smith, concluiu que a partir dos estudos das dimensões das pirâmides de Gizé, Cristo voltaria em 1892, coisa que de fato não aconteceu, Jesus não voltou. Em 1982, o fundador da Colisão Cristã, que é o Pat Robertson, informou que seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982, ou seja, um ano depois que eu nasci. Pensou? Eu nem ia ter nem nascido, porque Jesus ia ter voltado, já ia ter acontecido uma desgraceira toda, e Jesus também não voltou. São Gregório de Tours calculou que o fim do mundo aconteceria em 1799 e 1806. 800 anos depois de ter errado sua primeira revisão, Júlio o Africano refez os cálculos. Estava errado, ele estava errado. E agora sim, calculou e cravou que o fim do mundo era para o novo ano de 820 e pouco. Você errou também. E assim vai. Eu tenho aqui vários incríveis, assim, ó. Em 5 de abril de 1934, Jean Marte previu que o apocalipse aconteceria naquele dia. E apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada. E não foi desse jeito. Olha quantas profecias, porque eram homens considerados, né? Como se alguém muito importante viesse e falasse assim, olha, o mundo vai acabar tal dia, e começasse a causar no coração das pessoas aquele desespero. 1537, o astrólogo francês previu as quatro datas possíveis para o fim do mundo, que era 1537, não foi? 1544 também não, 1801 e 1814, ele errou todas. E vai vir aqui, ó, aí teve uma mulher que chama Joanna Soul Scott, ela anunciou que estava grávida de um menino Jesus, e que ele nasceria em 1814, ela morreu justamente no dia que o bebê era esperado, e na autópsia mostrou que nem grávida ela estava, e me arrastou milhares de pessoas, multidões. Esse aqui, ó, é um dos primordiais que você provavelmente já conhece, que é o fazendeiro William Miller. Depois de anos de estudo, ele concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria de 21 de março de 1843 até dia 21 de março de 1844, ou seja, Deus tinha um ano aí para destruir o mundo. Ele arrematou vários seguidores, muita gente começou a seguir ele e decidiram que nessa data de 22 de outubro de 1844 o mundo acabaria. Vários dos seus seguidores venderam tudo, desfizeram de todos os seus bens porque ele era muito convicto no que ele estava ensinando, e as pessoas começaram a seguir ele desesperadamente.
Como o mundo não acabou, de fato estamos aqui ainda agora nesse momento assistindo essa live, os seus seguidores ficaram um pouco raivosos, nervosos com o que ele tinha feito, desapontado. Essa data originou-se como grande desapontamento. E alguns dos seus seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está em vigor aí até hoje, com os seus preceitos do Antigo Testamento, pregando que você tem que cumprir e guardar o sábado e todos os 10 mandamentos, porque senão você não vai ser salvo, com a profetisa deusa Ellen G. White, que é mais do que Jesus até. Ela teve muita mais profecias que Jesus, tem livros dela aí. Então tem muita gente que segue os Adventistas do Sétimo Dia. Se você é Adventista do Sétimo Dia, da sexta-feira, 18 horas até o sábado, 18 horas da tarde, você não pode fazer nada da sua vida, a não ser ficar lendo a Bíblia dentro da sua casa. Inclusive tem que desligar a sua internet, porque alguém trabalha para sua internet chegar na sua casa, então não seria justo. Mas não é isso que acontece, a gente sabe. Em julho de 1999, interpretações dos textos bíblicos atribuídos por um seguidor de Nostradamus contava que o fim do mundo estava marcado para 1999, no 7º mês, e o céu viria virá um grande rei do terror, que também não aconteceu. Isso foi no milênio, virada do milênio, 1999 para 2000, todo mundo achava que de 2000 chegarás, a 2000 não passarás, e que, nossa, ia acabar o mundo, mas não acabou o mundo. Mas não para por aí. Em 2008, o ministro Ronald como é que é o nome do trem aqui? Wayland, da Igreja de Deus, disse que centenas de milhares de pessoas morreriam a partir de 2006 e que começaria o pior momento da história da humanidade. Ele preveu também que ao todo de 2008, os Estados Unidos deveria deixar de ser uma potência e acabaria o mundo, e também não aconteceu, mas isso deixou um monte de gente desesperado. Espero que você não seja um desses desesperados. Não parando por aí, há pouco tempo agora, 2011, Leonard Campbell, ele previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir do dia 21 de maio de 2011. Segundo eles, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Todo mundo, todo o restante iria para o inferno. E, infelizmente, graças a Deus, ele não estava errado, né? Bom, aqui é apenas uma das coisas que a gente pode falar sobre previsão da volta de Jesus e do fim do mundo. Muitos outros fizeram isso, assim como esse fazendeiro aqui, William Miller, que fez, né, no final das contas, fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele teve muita gente, cara, que vendeu tudo e começou a seguir Jesus. Isso aconteceu lá na época de Jesus também. Assim que Jesus morre, né, ressuscita, ele vai para o céu e fala que logo voltarei. Muita gente naquela época largou tudo e foram para as montanhas esperar Jesus, e o tempo foi passando, Jesus não voltava. Assim como até hoje, vai fazer 2020 anos aí praticamente, Jesus ainda não voltou, e eles estavam lá esperando Jesus voltar. E tem muita gente, provavelmente você que está me assistindo, já ouviu uma pregação de Jesus está voltando. Levanta a mão aí, quem é que já ouviu? Se você levantou a mão, não tô vendo. No TikTok. No TikTok, aqui, a Valentina está falando que no TikTok foi o que ela mais ouviu. Jesus está voltando. Esse é um bordão dos pregadores. Jesus está voltando, e realmente Jesus está voltando. Só que, se você conhece um pouquinho a palavra de Deus, você vai entender que não funciona da maneira como os homens querem. Olha, eu quero muito que Jesus esteja voltando, arrependam dos seus pecados. Só que é o seguinte, isso não deixa de ser uma verdade, tá, gente? Jesus realmente está voltando e... Nossa, me ajuda aqui. Jesus está voltando... Só que as pessoas querem prever a data que Jesus está voltando, a data que Jesus vai vir, e aí você vai ficar lá preparado. Mas a própria Bíblia nos diz, né, em Mateus 24, que eu acho que isso é a parte mais incrível, que se qualquer ser humano estudar um pouquinho o Evangelho... Peraí só um minutinho que eu tô com os papel pendurados aqui para me errar as coisas. E... se você souber um pouquinho do que Jesus mesmo disse no capítulo 24 de Mateus, diz assim, ó, que quanto ao de 24, versículo 3 a 5, até o 36 e 39, o capítulo inteiro de 24 de Mateus fala assim: quanto dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus que estava ali não sabia, senão somente o Pai. E na sequência ele começa a falar como foi nos dias de Noé. Acontece que nos dias de Noé estava construindo a arca, todo mundo estava vendo. E aí agora a gente também pensa o seguinte: bom, os fins dos tempos estão chegando, estamos em meio a uma pandemia.
que está dizimando a população, matando milhares de pessoas e matando milhares de pessoas mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o que acontece com as pessoas? Elas começam a fazer análise com o que a Bíblia descreve do que é os sinais dos fins dos tempos. Você, provavelmente, cristão, estudioso da palavra, bereano, em nome de Jesus, já deve ter lido 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconsideráveis, traidores, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, precipitados, soberbo, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, e tendo aparência de bonzinho, de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se dessas pessoas também. Quando você lê esse texto de Timóteo, o que acontece? Automaticamente você olha para fora, olha em volta, olha às vezes talvez dentro da sua família, de um monte de gente que não conhece a Deus e vive um monte de coisa dessas aqui. E você fala, poxa, Jesus está voltando, os fins dos tempos estão aí, Jesus já tinha avisado, os fins dos tempos estão chegando. E aí a gente começa a fazer uma análise, por essas bases aqui, nós podemos analisar que os fins dos tempos estão chegando. Só que se você olhar durante esses 2000 anos da humanidade, depois de Jesus, quando é que isso foi diferente? Nos tempos de Jesus, isso era diferente? Quem foi que crucificou o próprio Jesus? Foi os próprios homens. Os próprios homens avarentos, arrogantes, pessoas que nem conheciam ele, mas sabiam que ele tinha feito tantas coisas boas, mas foram lá gritar, crucifica Jesus e solta Barrabás. Isso nunca vai ser diferente, porque a humanidade, as pessoas são ruins, são más. Então, quando a gente faz essa análise, a gente coloca em primeiro lugar o seguinte: bom, se tudo isso está acontecendo, é sinais dos fins dos tempos. Só que se a gente for olhar só um pouquinho para trás, a gente vai ver a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aonde as pessoas chegaram a acreditar que Hitler era o anticristo. Você sabe quantos milhões de pessoas, de judeus, foram dizimados, civis, nas guerras? Que se você não assistiu ainda, eu convido você a entrar no canal Nostalgia, isso no canal Nostalgia, ou no Você Sabia, e assistir lá sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você vai ficar de boca aberta. Os caras matavam nos campos de concentração muitas pessoas dentro das câmaras de gás, enfiava lá 70, 80, 300 pessoas e matava todo mundo. As pessoas já estavam magras, pele e osso. E eles matavam, não tinham dó. E Hitler, no domingo, ia na missa, porque ele era uma pessoa religiosa. Ou seja, não é a religião que te faz bem, não é ser religioso que faz você uma pessoa de Deus, mas ele acreditava que o que ele estava fazendo era o correto, deixar uma raça pura, extinguir todos os judeus. Nós estamos falando de um período que durou anos. Primeira e Segunda Guerra Mundial durou muitos anos. Eu ia estudar hoje para falar sobre isso, como é que foi. Só que aí Deus colocou no meu coração para mim falar sobre as pandemias que aconteceram. Para você que não sabe, está vendo agora esse momento, talvez você é jovem e está vivendo esse momento agora de coronavírus terrível, tanta gente morrendo, tanta gente que a gente ama. Você provavelmente está me assistindo, alguém da sua família ou um amigo seu, você teve a notícia que ele morreu e o coronavírus venceu, né? Vamos dizer assim. Só que aquele que está em Cristo, mesmo que morra, ainda que morra, viverá. Só que para nós seres humanos, esse tipo de atitude é tipo assim, é de se questionar: será que realmente Deus existe? Será que Deus está vendo isso? Será que essa pandemia que está acontecendo agora é Deus que mandou essa pandemia para limpar a terra? Ou será que é ossos do ofício, pela maldade da humanidade, pelo pecado? Será que é só o acaso? O que será que está acontecendo? E é muito incrível, porque se você começa a estudar um pouquinho da escatologia, um pouquinho dos fins dos tempos, você vai ver que em Mateus próprio 24, versículo 14, está escrito assim, ó: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha em todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a janela 1040. Provavelmente alguns sim e a maioria não. Se você pegar o mapa mundi, abrir ele em cima da sua mesa, né, fazer aquele desenho como se fosse o globo aberto, que todo mundo já deve ter visto na escola, que é redondinho aqui dos lados, seria muito legal se eu tivesse agora aqui né, as edições para poder mostrar aqui para vocês, né? Eu posso pegar esse vídeo depois e ir colocando aqui no canto para ficar mais legal. Depois eu vou fazer essa edição.
um mapa mundi aberto, e se você fizer uma janelinha, como se fosse um desenho quadradinho, de 10 por 40, no meio desse mapa mundi, isso abrange mais ou menos uma quantidade de pessoas de mais ou menos 3 bilhões e meio de pessoas, veja só. 3 bilhões e meio de pessoas, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, essa latitude 1040 ela centraliza isso. E a Bíblia, e os estudos mostram que dentro desse campo, a maioria das pessoas não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, não chegou a todas as nações. Por exemplo, na Coreia do Norte é proibido o Evangelho, o comunismo que impera lá proíbe qualquer tipo de religião. Se você vê nos meados árabes, Palestina, nesses lugares, o que está acontecendo? Está acontecendo que o islamismo está dominando o local. E aí eu vou mostrar para você como é. Você pode falar, ah, pastor, mas como é que pode? Será que as pessoas não sabem de Jesus? Nunca ouviram falar? Nunca pegaram uma Bíblia na mão? Infelizmente, existem pessoas que nascem e morrem, nunca ouviram falar de Jesus, nem do Evangelho, nem de Bíblia, nem de nada. Você quer uma prova disso? Por exemplo, nós sabemos do Islã, nós sabemos dos muçulmanos, nós sabemos dessa religião islâmica. E eu quero perguntar a você que está me assistindo, você já pegou na sua mão alguma vez o Alcorão? Sabe o que são surratas? Você deve estar falando, nossa, o que é isso? Você não sabe o que é isso, né? O Alcorão é como se fosse a Bíblia do islamismo, que Maomé escreveu. E surratas são como se fossem os versículos. Você já leu isso alguma vez na sua vida? Está disponível aí. Se você for entrar no Mercado Livre, você compra um Alcorão para você ler. A pergunta é, isso está disponível, nós temos acesso, mas você nunca pegou isso na mão, nunca viu, nem de perto. Acontece o seguinte, da mesma forma que nós temos acesso e não queremos, se o islamismo, se ser muçulmano, se ser islâmico fosse a religião original realmente de Deus, e fosse através dela que houvesse a salvação para a gente ir para o céu, ou seja, todo mundo aqui, por exemplo, já estaria condenado ao inferno, porque a gente nunca leu, não sabe quais são os preceitos, os mandamentos, não sabe qual é os ensinos para que a gente possa ter uma conduta. Se a gente for fazer um comparativo de religiosidade, né? Porque quando falando em Islã, eu já falei sobre esses dias e preguei sobre isso, que dá uma impressão quando fala em Islã, dá a expressão em homem-bomba. Mas se você for pegar, por exemplo, o Corão e for ler os preceitos lá, os caras oram 3 vezes por dia. E soa uma corneta e eles têm que ajoelhar virado para Meca, que a Meca é como se fosse uma sinagoga. Então onde está a Meca, se você estiver na sua casa, o lugar que você estiver, você vira para lá, ajoelha e ora. As pessoas são extremamente religiosas. Você pode ver que as mulheres usam aquelas roupas. Por quê? Porque as mulheres usando aquelas roupas, elas não estimulam a mente do homem a pecar. Se você for fazer um contexto religioso de doutrina, os ensinos do Alcorão, de Maomé, são extremamente mais rigorosos e religiosos para uma vida de santidade. Só que quando falamos disso, dá a impressão daqueles homens com metralhadora na mão matando todo mundo. Aquilo lá é o grupo radical, é o grupo extremista. Assim como também tem um grupo extremista aí que se deixar mata em nome de Deus. Então, quando falamos sobre que muitas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, é mais ou menos isso. É a mesma coisa para eles, lá eles falam assim... Muitas pessoas ainda não foram alcançadas através do Alcorão, das palavras de Maomé, dos ensinos do profeta Maomé. E para eles nós somos perdidos, assim como para nós. Mas as próprias palavras de Jesus, porque, olha só, se você, eu li um texto esses dias que dizia assim, Maomé diz, eu não sei o caminho, Confúcio fala não sei o que, o Maomé fala sobre as montanhas, e Jesus diz, eu sou o único que sou eu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de mim. Então Jesus é o único caminho. E as palavras, e a Bíblia é testificada universalmente no mundo todo. É um livro que se testifica por todos esses anos, milhares de anos que aconteceram. Todos os escritos da Bíblia. Não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem e-mail para eles trocarem ideias e colocarem as coisas em prática. Então quando a gente olha, a gente vê Jesus falando sobre isso. E eu quero ler para você o capítulo 24 de Mateus, que vai dar uma narrativa dos fins dos tempos, de como seriam os fins dos tempos. E se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, e a gente vai ler aqui. Nossa, é muito ruim pregar sem fundo musical, estou tão acostumado com aquele barulhinho da musiquinha, e aqui agora está esse silêncio. Nossa, 6 pessoas saíram da live. Os irmãos não estão muito interessados em saber, não. Olha só o que acontece aqui em capítulo 24. Jesus saiu do templo enquanto estava caminhando, e os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a construção de um templo.
Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto a vocês que não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, que era naquele lugar onde Jesus estava orando, que foi preso, que foi algumas horas antes dele ser preso, os discípulos dirigiram a eles e perguntaram, dizendo: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e os fins dos tempos? Olha só, Jesus estava ali, os caras foram lá indagar Jesus: quando que será os fins dos tempos? Quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Que a gente vê aí os pastores semideuses que a gente assiste na televisão, coisas absurdas. Para nós é absurdo ver gente lá colocando dinheiro no pé da bispa, fogueira santa, porta da prosperidade, 7 sexta-feira a gente vê tudo isso daí. Essas pessoas, elas se colocam no lugar de Deus. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra. A gente vê aí na Palestina, na Síria, em tudo esse lugar, quantos anos? Sempre existiu, sempre vai ter essas guerras lá. A gente fala: nossa, tá acontecendo. Agora a Coreia do Norte está se fortalecendo através de arsenais atômicos. E os Estados Unidos também está virando uma loucura. A gente vê rumores de guerra acontecendo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. 7. Nação se levantará contra nação, e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. A gente vê isso o tempo todo na televisão. A tsunami ali, o terremoto não sei na onde. E a gente vai olhando aqui e vai falando: cara, tá começando a iniciar o fim dos tempos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aí começa: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A gente está vendo isso aí o tempo todo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. 15. Assim, quando vocês virem sacrilégios terríveis, do qual o profeta Daniel no lugar santo, que lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto, ou seja, roupas. Como são terríveis aqueles dias para as grávidas e para quem estiver amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos salvos, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém disser: veja, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os salvos, até os sábios, até os eleitos. Tentarão enganar até os sábios. Imagina quem não sabe os nada. Entende por que a gente tem que conhecer a palavra? Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser: ele estará lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder de grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 cantos, dos 4 ventos, e uma a outra extremidades do céu.
Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovarem e as suas folhas começarem a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. As portas, eu asseguro a vocês, que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. 36, olha só, um capítulo inteiro falando sobre isso. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, fazendo festa, pagodinho, se dando em casamento, na maior festividade, na maior alegria, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e o outro será deixado. Portanto, vigiem, para que vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria à noite, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Um capítulo inteiro de Mateus 24, falando sobre a vinda de Jesus e os fins dos tempos. Provavelmente quando a gente lê tudo isso, a gente começa a fazer uma análise do que tudo está acontecendo, a gente acredita que os fins dos tempos estão chegando. Eu não duvido que são sinais, mas isso não significa que o fim está próximo. Isso não significa que Jesus vai voltar amanhã. Pelo pouco de conhecimento que eu tenho da palavra, ainda falta muita coisa para acontecer, para que Jesus volte, para que o mundo acabe. Se o evangelho estiver correto, se a Bíblia estiver correta, ainda falta muito tempo. E a gente não para de ouvir pregações sobre Jesus estar voltando. Aí a pergunta é: qual é a necessidade disso? Existe uma necessidade acerca de se preocupar com a volta de Jesus. E eu quero compartilhar ela com vocês daqui a pouco, porque até agora eu só falei de coisas históricas, só falei de momentos difíceis, de sinais que nós podemos ver ao nosso redor, e a gente vai fazendo uma análise. Aí o que acontece? Estamos em uma pandemia que está matando um monte de gente morrendo. E quantas pessoas nessa pandemia não clamaram a Deus e mesmo assim não foram ouvidas? Infelizmente seus parentes morreram ou até a própria pessoa morreu. Acontece que como nós temos essa dificuldade entre a vida e a morte, a separação, a falta de pessoas que vão embora para nós, fora do tempo, porque nós sabemos que uma vida tem que ser assim, analisada por uma velhice, né? Envelhecer junto, e aí alguém jovem vai embora, a gente fala: poxa, antes da hora, não é justo, porque isso está acontecendo. E sabe o que acontece? A gente precisa se fortalecer na palavra de Deus, porque todos nós, desde o dia que nascemos até o dia que vamos morrer, já temos uma verdade, uma única certeza, que é que nós vamos um dia embora daqui. Aqui é só por um tempo, nós estamos aqui, digamos, só de passagem. Nós vamos voltar para casa em nome de Jesus, e é por isso que temos que falar sobre a volta de Jesus, temos que falar sobre esse cuidado de estarmos preocupados com a palavra de Jesus. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem acerca de tudo isso. E eu gostaria, assim, que você prestasse atenção agora sobre o que eu vou falar sobre as pandemias. E é muito impressionante, porque hoje, quando eu fui estudar sobre isso, eu fiquei impactado em tão curto período de tempo como tudo aconteceu. Quando a gente olha agora falar sobre pandemia e vê os números do que está acontecendo com o coronavírus, a gente fica assustado. Você está aí me assistindo agora, graças a Deus está com saúde, está na sua casa, mas e quantas pessoas estão no leito de hospital? Mais de 1,5 milhão de pessoas estão infectadas nesse momento pelo coronavírus. Eu não quero falar sobre os números agora, porque eu quero impactar a sua vida com o que eu vou falar sobre as pandemias que a gente já passou. Em 1918 até 1920, agora, faz pouco tempo, 100 anos atrás, nós passamos por uma pandemia chamada gripe espanhola. É uma das pandemias mais mortais já registradas. A doença pertencia ao mesmo grupo da H1N1. Cerca de 30% da população mundial contraiu esse vírus.
e a morte foi mais ou menos entre 17 e 100 milhões de pessoas. Há 100 anos atrás, morreram mais de 100 milhões de pessoas com essa gripe espanhola. Só que o mais legal de tudo isso é que o que dá a impressão, né, porque a gripe espanhola veio da Espanha. Na verdade, os estudos mostram que, adivinha, a gripe se originou da onde? Da China. Há 100 anos atrás isso já aconteceu. Veja só, com um poder de medicina muito menos avançado, de médicos, de hospitais. Olha a quantidade de pessoas que morreram há 100 anos atrás. E a pergunta que eu quero te fazer é, você acha que os cristãos de 100 anos atrás, quando viram essa quantidade de pessoas morreram, não ficaram desesperados, achando e pensando, bom, isso é o fim dos tempos? Se fosse hoje, para você ter um parâmetro de quantas pessoas morreram até agora na pandemia durante um ano e pouco, foram mais ou menos 2 milhões de pessoas que morreram. Nós estamos falando de coronavírus. Mas há 100 anos atrás morreu entre 20 a 100 milhões de pessoas. Você tem noção? 30% da população do mundo foi dizimada através da gripe espanhola. Isso é incrível, porque eu não sabia disso. Eu não imaginava que era tão devastador como foi, e passou. A humanidade continuou. Em 1956 a 1958, ou seja, quantos anos atrás aí? 40, 60 anos atrás, tivemos a gripe asiática, ou chamado gripe aviária. Adivinha da onde ela se originou? Da China. Sabe quantas pessoas morreram? 2 milhões de pessoas, igual do coronavírus agora, foi mais ou menos igual essa. Há 60 anos atrás teve isso. E você sabia disso? Que era nessa proporção? Em 1970, 10 anos depois, uma gripe em Hong Kong matou 1 milhão de pessoas no mundo. Isso vai fazer quanto? 50 anos atrás. Agora em 2009, 2010, 10 anos atrás, tivemos a gripe H1N1. Essa não matou muita gente, só infectou 505 mil pessoas, mais ou menos, e 8 mil pessoas morreram. Foi no México, começou lá no México isso e foi transmitida através dos porcos. Tudo isso está acontecendo durante 100 anos, gente. Só que tem uma epidemia que está até hoje, que a gente nem precisa falar mais porque está controlado. Só existe mais ou menos aí 39 milhões de pessoas contaminadas, que é o HIV, a AIDS. HIV e AIDS, ela se originou em 81, transmissão através de animais, e dizem que foi através dos macacos. Sabe quantas pessoas já morreram? Quase 40 milhões de pessoas de AIDS. Sabe quantas pessoas já morreram? Perdão, 32 milhões de pessoas já morreram de HIV. E mais de 40 milhões estão contaminadas vivendo aí, porque hoje tem os coquetéis e é uma epidemia. Porque não cessou ainda, está aqui no nosso meio. Só que a proporção de morte dessas epidemias foram astronomicamente maiores do que nós estamos passando agora. Só que eu quero hoje falar em uma em especial, que essa aconteceu lá no ano de 1300, que foi a peste negra. Por quê? Foi a pior e mais terrível de todas. Eu quero contar pra você. Então, você que tá aí agora assistindo, se tiver criança aí, não deixa ela ouvir isso, não, porque é forte. Olha só, lá na cidade de Cafa, que era como se fosse uma província, eu anotei aqui, era uma província da colônia de Geneva. Começou a ter uma guerra lá, e uns soldados foram de navio até essa cidade de Cafa, que era como se fosse um porto, e era tipo um lugar de comércio muito grande. Eles deu 5 minutos nesse povo e eles falaram assim, vamos atacar a cidade de Cafa. Só que nesse meio tempo se originou essa doença chamada peste negra ou peste bubônica. E essas pessoas, elas foram contaminadas através das pulgas, ou seja, o rato infectado com essa doença. E eu anotei aqui, deixa eu pegar na mão aqui para vocês, para mim não me perder. É isso mesmo. É uma bactéria chamada Yersinia pestis, e ela dá no rato, a pulga morde o rato, vem e morde as pessoas. E os caras vieram de navio trazendo um monte de rato infectado, e quando eles desceram ali para começar a atacar e ter a guerra nessa cidade de Cafa, ali dessa colônia, começou um monte de gente ficar doente e morrer pessoas, assim, absurdamente. Começou a morrer gente, um dia após o outro. O mais incrível dessa doença que você vai ver
é que ela mata a pessoa em 3 dias. E a morte é de uma maneira terrível. O que os caras fizeram? Os caras chegaram ali para poder guerrear e começou a morrer um monte de soldado. Olha as ideias dos caras. Falou, bom, a gente tá morrendo e a gente percebeu que a gente tá morrendo por causa desses soldados que estão aqui, né? Desses caras que estão aqui mortos. Vamos fazer o seguinte, vamos montar umas catapultas. Vocês sabem o que é catapulta? É aquele negócio que coloca a pedra lá e lança lá no inimigo. Eles começaram a lançar os mortos, os cadáveres dentro da cidade. O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar doentes lá dentro da cidade, começou a morrer gente, assim, o negócio não dá tempo. Você pega essa doença, tem gente que tem um sistema tão afetado sobre ela que com um dia já está morto, não dá tempo de fazer nada. E naquela época, em 1300, não tinha médico, não tinha antibiótico, não tinha nada. O povo começou a morrer de uma maneira assim incrível, foi dizimando. Quando o pessoal da cidade de Cafa, ali, começou a ver que o bicho estava pegando, e eles fizeram o quê? Eles começaram a abandonar essa colônia e voltar para suas cidades natais ali. Eles começaram a voltar para a Itália, para a península da Itália, para a França. Eu fui estudar ali o território, o mapa, para poder entender, cara, e é muito incrível. Eles começaram a voltar para suas cidades, e o que eles fizeram? Eles começaram a levar o vírus para esses lugares, porque depois que a pessoa está contaminada, você se contamina através da respiração, igual o coronavírus agora, e através de fluidos de pessoas que já morreram. E começou a ser dizimado a maioria dos padres daquela época, porque quando as pessoas morriam, eles iam lá para fazer a oração e se contaminavam lá. E os padres, os sacerdotes, jesuítas, todo mundo daquela época começou a morrer tudo. E eles voltaram para suas cidades e começaram a matar um monte de gente. O mais incrível é que não tinha como enterrar as pessoas, fazer velório, enterrar um por um. Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a cavar buracos e enterrava de 200, 300 pessoas junto. Os buracos gigantescos, e os corpos eram jogados ali. Acontece que as pessoas que estavam ali, para poder, ainda saudáveis, para poder enterrar essas pessoas, começaram a morrer também, porque elas iam lá enterrar e ficavam doentes, porque os cadáveres estavam todos contaminados. E sabe o que eles começaram a fazer? Porque começou a amontoar nas ruas um monte de gente morta dentro das casas. Eles começaram a pôr fogo nos cadáveres no meio da rua, porque não tinha como. E se não me engano, teve umas cidades agora no começo da pandemia do coronavírus, eu não sei, foi aqui perto, que começaram a fazer isso também. Os corpos começaram a ficar na rua e eles começaram a pôr fogo nos corpos. Você imagina só, você tem que pôr fogo no corpo dos seus parentes, seu pai e sua mãe que tá morto ali. Isso foi uma coisa terrível. O mais incrível é que essa doença ela durou quase 300 anos até começar a vir a cura disso. Foi matando muita gente. Só que eu quero descrever para vocês o que essa doença causava. Essa doença, quem pegava ela, começava a ter febre de 41 graus, começava a ter vômito, e aí nas axilas e nas virilhas, né, começava a nascer umas bolotas do tamanho de uma laranja, chamado de bulbos. Era bulbões. Esses bulbos iam inchando, virando umas bolotas, e aquilo ia ficando preto, nascendo um monte de coisa preta no corpo das pessoas. Os lábios ficavam azuis, e essas bolotas, chamadas bulbões, é por isso que se origina o nome de peste bubônica, e por causa das coisas pretas que estavam no corpo das pessoas, chamado de peste negra. E como é que a pessoa morria? Esses bulbões estouravam primeiro para dentro, e quando elas atingiam a corrente sanguínea e ia para o pulmão, as pessoas começavam a se afogar com sangue preto e vomitar um sangue preto. A Valentina está aqui tampando os ouvidos. Você imagina que morte mais terrível que esse povo começou a ter. Então, isso era em tudo. Imagina você vendo uma situação dessa, hoje, em pleno século XXI, você sair na rua e milhares de cadáveres, todas as pessoas da sua rua mortas, num monte de lá tendo que pôr fogo. O povo viveu isso. Sabe o que é mais louco? Que essa doença dizimou entre 150 a quase 200 milhões de pessoas. Quase que extinguiu naquela época a quantidade de pessoas que existiam, porque se não me engano, a população mundial naquela época era de 450 milhões de pessoas, alguma coisa assim, né? Muitos anos atrás, não tinham tantos países,
Então, olha o grau de mortalidade que essa doença causou, que essa pandemia. Você acha que as pessoas dessa época que eram cristãos, que acreditavam em Jesus, não acharam que isso era o fim dos tempos, que Deus estava mandando matar e dizimar todo mundo? As pessoas acreditavam e o tempo todo. Quando acontecem coisas desse tipo, a gente acredita que Jesus está voltando e que o mundo vai acabar. Mas isso sempre existiu na humanidade. Isso porque nós estamos relatando coisas que sabemos. Tinha muitas outras aqui, e se eu fosse ficar contando aqui, ia ficar 2 horas, mas eu achei incrível isso. Porque comparado com o que a gente está vivendo hoje, tendo ainda o controle, mostra nitidamente que toda essa porcaria está acontecendo agora. A gente não sabe se isso foi Deus que mandou isso. Difícil acreditar, mas vai saber como é que Deus age. Se foi, eu acredito que isso é devido ao pecado, à maldade da humanidade. Que isso foi manipulado e jogado aí para poder matar pessoas mesmo, tudo por dinheiro, poder mundial. Então, veja só, a China veio da China, a China faz o vírus sair de lá, ela vende a vacina, sabe? É tudo muito claro. É muito claro como essas coisas estão acontecendo, as pessoas lutando pelo poder, e você olha o governo em vez de estar lutando pelo povo, os caras estão lutando por dinheiro, por poder, o povo perecendo. Olha que a situação que a gente está vivendo agora, a gasolina nesse valor, a carne nesse valor, tá tudo desgraçado, cara, e o povo tá perecendo. A Bíblia diz que se os seus governantes são ruins, o povo vai mal, o governo vai mal, tudo vai mal. E isso pra mim é devido à maldade do ser humano, sabe? É devido todo esse pecado que a gente está vivendo. E é incrível porque a gente não para pensar nisso. Olha só, eu acabei de ver hoje que tava tendo um lugar que tava tendo jogatina com 200 pessoas lá dentro, inclusive tinha um jogador de futebol lá dentro do negócio. Ontem, festa em Lins, cara, festa clandestina em Lins, e a polícia lá, cara, as pessoas não estão nem aí. Aqui em Guaiçara tinha gente na lotérica, fila no posto de gasolina, as pessoas não estão nem aí, sabe o que tá acontecendo em Lins? Graças a Deus, eu vi umas fotos e parece que poucas, mas as pessoas não estão preocupadas. Gente que tava contaminado com corona andando no meio das pessoas, as pessoas não estão nem aí. Isso é o que? É falta de empatia, é o próprio ser humano causando mal. E aí a gente quer atribuir isso aos fins dos tempos. É a própria maldade do ser humano que está acontecendo. A gente tem que ficar em casa quem pode, evitar todas essas coisas. Quem não tem que trabalhar com todo cuidado, isolado, evitando contato. Mas as pessoas não estão nem aí. Essa semana mesmo lá na nossa loja, a gente atendeu um cliente, de repente chegou um cara lá, e sem máscara. O cara era gordão, coitado, né? Tipo assim, fiquei pensando assim, se você pega um coronavírus, cara, a probabilidade dele morrer é gigantesca. Porque a obesidade traz mais essa facilidade, as pessoas vão morrer. E o cara nem aí, com a mulher, com os filhos, tudo sem máscara, não tava nem aí com nada. Então eu fico pensando assim, cara, o mundo tá desse jeito porque a gente mesmo é mal, a gente mesmo não se preocupa. A gente só vai saber o quanto isso dói, quanto isso é real, o quanto isso é terrível, quando alguém da sua família, quando você pegar isso e quase morrer. E provavelmente você que está me assistindo já passou por isso. Teve alguém da sua família que pegou, alguém que você conhece, ou que já pegou, ou que já morreu. E é terrível porque a gente não está nem aí. A gente tem que tomar cuidado. E eu quero agora falar um pouquinho sobre a mensagem, porque até agora foi tudo meio que histórico, né? Foi uma pregação sobre história. Olha, eu nunca imaginei que eu ia pregar sobre coisas da história. E é muito incrível porque quando a gente olha sobre os tempos de Noé, eu vejo os dias de hoje, sabe? Por que é que temos que falar de Jesus? Por que temos que falar que Jesus está voltando? Eu não creio que Jesus está voltando agora, vai demorar ainda, como eu já disse para vocês. Mas morre gente todo dia. Nós morremos, não sabemos a hora nem o dia. Deus nos chama e pronto, acabou. Quantas pessoas será que nesse coronavírus morreram sem Jesus? Morreram sem salvação? Que não tiveram um encontro com Ele. Assim eu peço ao Senhor, né, em nome de Jesus, pela misericórdia dele, por essas vidas, porque a Bíblia diz que Ele não se compadece com a morte do ímpio, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não se compadece, é o oposto disso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Cara, a gente tem que estar preocupado em estar em Cristo o tempo todo da nossa vida, porque se a gente não estiver em Cristo,
Como a gente vai ser salvo? Olha o que está acontecendo agora. Você esperava que o ano de 2020 e 2021 seria assim? Você esperava que teria essa pandemia? Quanta gente perdeu seu emprego? Quanta gente faliu? Quanta gente se matou? Você já viu a quantidade do número de suicídio que aumentou acerca dessa pandemia? Então, sabe, eu fico pensando sobre tudo isso, e eu acredito que a gente realmente precisa pregar o evangelho, precisa clamar, e eu quero clamar você que está me assistindo, se você ainda não é convertido, se você ainda não tem uma vida com Jesus, se você ainda não tem uma vida com o Senhor, de conhecimento da palavra, de fé, por favor, se converta. Eu imploro em nome de Jesus que você entregue a sua vida a Ele, que você coloque a sua vida nas mãos dEle, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Para quem morreu, Jesus já voltou. A gente fala sobre os fins dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, mas a gente não pensa que para quem morreu, Jesus já voltou, cara. Ou tá lá no Hades, no lugar de tormenta, ou já tá no seio de Abraão, esperando um novo céu, a nova terra. Mas e quem morreu sem Jesus? Que terrível! Porque a maioria das vezes as pessoas que morreram sem Jesus, além de tudo, tiveram uma vida de porcaria. Nem na vida aqui não aproveitaram. Um monte de gente que eu conheço que não tem vida com Deus, não pode falar, nossa, também o cara tem uma vida extraordinária, como é que o cara vai abandonar essa vida para viver para Jesus? Não, cara, é uma vida ruim além de tudo. E eu clamo a Deus para que você se converta dos teus maus caminhos e viva o evangelho, sabe? E viva uma experiência com Deus. Quantas pessoas da sua família já não partiram sem o evangelho, sem Cristo no coração? E você que está me assistindo, por mais difícil que seja a sua vida, como sua vida mudou depois que você conheceu o evangelho, conheceu Jesus e entregou sua vida para Ele e está tentando viver para Ele? É uma luta, gente. É constante. Ele vai concluir a boa obra até o dia de Cristo Jesus, sabe? Vai concluir a boa obra até o dia de Cristo Jesus. E eu fico aqui, nesse momento, pensando nos tempos de Noé. A Bíblia diz que quando Noé estava lá fazendo a sua arca, onde está isso? Procurei para mim que eu anotei. Eu não anotei onde está, se você puder falar aí para mim. Que nos tempos de Noé o povo comia, bebia, se dava em casamento, fazia festa. O povo não estava nem aí. Noé construindo a arca, cara. Até o dia que Deus fecha essa arca pro lado de fora. Eu já vi um meme dos ateus postado na internet, onde tá a arca, Noé na beira da arca olhando para baixo, um monte de gente morrendo, e tipo, o papai de vocês vai matar vocês porque vocês não quiseram entrar na arca, tipo assim, entende? O caminho da salvação está disponível, cara, e o caminho do inferno está disponível. Você vai para onde você quiser. Não é Deus que te manda, é você que escolhe com as suas próprias pernas. Você que faz o que presta com as suas próprias pernas. Não é uma troca. Ai, eu vou ter que ir lá. Não, cara, é questão de amor. É questão de quem ensina esse amor, ensina esse evangelho da transformação. Você lê Gálatas capítulo 5, versículo 20. A gente fala sobre os frutos do Espírito. E olha que os frutos do Espírito quer te ensinar. Quantas coisas boas o fruto do Espírito quer te dar. Se você está em Jesus, achou? Você quer saber? Nos fins dos tempos, o povo comia, se dava em casamento, e Noé construindo a arca e Mas tal. você quer em Gênesis? Tá em Gênesis isso, não tá? Gênesis 7. 7, alguma coisa. Você não sabe onde está? Eu não sei. Eu não anotei. E é isso. Eu olho para os tempos de Noé e vejo o que está acontecendo agora. Quanta gente. Eu olho até aqui na própria rua, não está nem aí para nada. Não está nem aí para Deus, não está nem aí. As pessoas continuam nessa vida de não estar nem aí, só quer viver o agora, o hoje, não se preocupa, faz o que não presta. É tudo horrível. Todas as coisas que falam sobre a imoralidade, né? Olha, capítulo 5, versículo 20. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias semelhantes. Olha só, tudo isso que a nossa carne quer. E o povo está vivendo isso e não está nem aí. Só que, cara, a gente vai morrer amanhã ou depois, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 20 anos, nós não sabemos. E se sua vida estiver em Jesus, estiver entregue em Jesus, não é o fim, é o começo de algo lindo, maravilhoso e perfeito. Achou, amor? É algo
é algo incrível que Ele tem preparado para mim e para você, e é isso que eu venho suplicar para você hoje. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com as coisas desse mundo, e a gente busca incessantemente as coisas desse mundo. E agora, no meio dessa pandemia, nós estamos correndo um risco sério de amanhã ser eu que pego, hein? Tchau! E se eu não tiver em Jesus, como é que vai ser? Eu vou pra onde? E se meu pai não tiver? E se minha mãe não tiver? As pessoas precisam se conscientizar que não é brincadeira, cara. O céu e a terra passarão, mas a palavra não passará. E é real, o mundo espiritual é real. A promessa de Deus para a salvação, isso é real. E se a gente não crer nisso, você vai querer ir para Jesus só para você ter bênção na sua vida? Porque Deus vai te dar prosperidade? Isso é interessante porque, olha só, eu comecei a falar agora depois desse ensino da pregação sobre isso, sobre o arrependimento. A live caiu de 30 para 21 pessoas. Quando você começa a falar sobre arrependimento, quando você começa a falar sobre converte sua vida e entrega para Jesus, quando viver para o evangelho, ninguém está falando de igreja, de ser crentinho não. Estou falando de viver o evangelho, viver o amor na íntegra, enfiar Jesus para dentro aqui, ó, e exalar o bom perfume, e as pessoas saem, elas não querem ouvir isso. Porque essas palavras, gente, infelizmente, elas vão nos ouvidos daquele que Deus chamou. E Deus chamou a todos. Poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que aceitam a palavra. E eu estou aqui hoje clamando por isso. Achou? Sabe, é incrível como é tão nítido e a gente não vê. Olha a minha vida como era antes de eu ir para o evangelho. Eu sei como minha vida era quando eu fui para ser crente, que foi uma desgraça, né? A religião causou muita destruição na minha alma, mas também aprendi muita coisa. E depois que eu fui para Jesus para viver o evangelho na íntegra, cara, como que minha vida mudou? Como eu tô podendo compartilhar isso com tanta gente? Quanta gente está tendo paz para viver o evangelho de Jesus agora, sem o fardo opressor da religião, e poderes, e cargos, e coronéis da fé, e dinheiro, e trocas, e rituais. Como é maravilhoso ver isso. Glórias a Deus que o Senhor me chamou para isso. O Salmo 19:14, o salmista diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Será que essas palavras estão no nosso coração? Será que as palavras que saem do nosso coração são agradáveis a Deus? Será que realmente é isso que a gente tem vivido? Os fins dos tempos. Pode chegar a hora que ele chamar seu número. Talvez ele fale 19 e seu número seja 19. Não tem o que fazer. É o dia que ele escolhe para isso. É o dia que ele nos chama. Ou para voltar para casa ou para ir para o lugar que você escolheu ir. E eu queria muito que todos vocês experimentassem a boa vontade de Deus. A agradável vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus. Eu já preguei isso para vocês. Que hora que é? 8:05. Já preguei isso para vocês. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade de Jesus viveu quando ele começou a pregar o evangelho. A agradável é quando ele começou a levar pessoas para o evangelho, chamar as pessoas, curar, fazer milagre. Era agradável aquilo. E a perfeita foi quando ele foi para a cruz e se entregou. Que essa vontade perfeita a gente não quer viver. Porque a vontade perfeita exige renúncia. A vontade perfeita de Deus exige entrega. A vontade de Deus exige que você se dispa de você mesmo para viver para Cristo, para viver o evangelho. A perfeita é o que dói. Muitas vezes a gente vê a perfeita. Não, a perfeita vai ser quando eu estiver pleno, sabendo de tudo, pregando o evangelho, com muito dinheiro, com casa, com família, com tudo bem, com saúde. Essa é a perfeita. Não, a perfeita não é essa não. Essa é agradável. Era quando Jesus estava na rua pregando, curando, libertando pessoas. Era agradável isso. Agora a perfeita foi quando ele falou: Pai, todavia, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. E ele foi para aquela cruz, foi chicoteado, cuspido, foi envergonhado, porque eu acho que uma das piores coisas que Jesus passou ali, né, dentro do processo da crucificação, foi a vergonha que ele passou. De ver os próprios que ele veio salvar, gritando: crucificam. Você imagina o sentimento que Jesus teve quando Judas veio beijar ele? Um discípulo dele
Você consegue imaginar? Você só consegue imaginar isso quando você sabe que alguém que você andava te traiu. Você consegue imaginar uma pessoa te acusando e é terrível? Agora você consegue ser no meio de um lugar e uma multidão de pessoas gritando e te acusando de uma coisa que você não é, de que você não fez. E você olhando para aquelas pessoas e falando, mas cara, eu tô aqui porque eu vim salvar vocês, eu vim aqui para dar vida com abundância, eu vim aqui porque eu vim para amar vocês, eu vim aqui porque eu vim para alcançar cada um de vocês, para levar vocês para o céu, assim como eu vou falar para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É só arrepender e me amar, e eu amarei vocês assim como vocês me amaram, assim como o Pai me ama e eu amo o Pai, eu amarei vocês e o Pai amará vocês. É tudo uma coisa só, eu e ele somos um e eu quero ser um com vocês também. Eu não quero ser patrão de vocês não, eu quero ser servo, eu quero ser amigo, eu quero estar com vocês. E eu vou embora, mas vou deixar o Consolador que estará com vocês até o final, até ser retirado da terra. E a gente leu aqui que ainda bem que vai durar pouquíssimos dias, porque senão não sobreviveria ninguém. E ele fará isso por causa dos escolhidos. E é o que eu clamo a você nesse momento que está me assistindo. Olha, hoje eu passei umas 2 ou 3 horas mais ou menos meditando nessas palavras, nesse estudo, para trazer isso ao coração de vocês. E vocês não dependem de mim para isso. Vocês podem fazer isso por vocês mesmos, uma vez por semana, que seja. Sabe, eu tenho aconselhado as pessoas a quando você abrir os teus olhos pela manhã, que você já acorde agradecendo pela misericórdia dele, de você estar vivo. Que você tire 5 minutos de um devocional, você que não tem costume da leitura em outras horas, tem dificuldade, passa o dia inteiro sem ler. Que você tenha 5 minutos de leitura e de oração, para que seu dia seja uma bênção espiritual. Porque, cara, como que você começa seu dia vazio? Como é que você começa seu dia? Não tem como. E a gente está vivendo nesse momento agora desse jeito. Se eu fizer a pergunta para você aqui hoje você meditou? Hoje você tirou um tempo com o Senhor? Pelo menos na hora do almoço hoje, você falou, Pai, graças eu te dou no partir do pão aqui em memória de ti. Porque o partir do pão que a gente faz lá na igreja, com um pedacinho de pão e um suquinho tangue lá, é isso, cara, é na mesa da tua casa, é o partir do pão com a tua família, é o momento da comunhão. Será que você agradeceu o prato de comida que você comeu hoje? É isso, viver para Jesus é o tempo todo estar preocupado em oração e dando graças que a sua vida é dele e você está com ele, é isso. E infelizmente quando a gente prega isso, acontece de a live cair mesmo lá, 18 pessoas, ou seja, não é interessante ouvir esse tipo de coisa, mas infelizmente, nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então, os sinais estão aí o tempo todo, porque a nossa vida é curta. Jesus vai voltar um dia para buscar, fazer o arrebatamento, fins dos tempos, reinado de 1000 anos, depois a Gog e Magog, nova terra, nova Jerusalém, toda a batalha e a destruição de todos, do anticristo, do inferno. O inferno vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, o próprio inferno. O lugar de tormenta será lançado, o anticristo, os falsos profetas, os ímpios, os não salvos, todo mundo vai ser lançado lá. Isso vai acontecer um dia. Nós vamos estar lá, viu? Quando isso acontecer. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Mas até tudo isso acontecer, é o agora. É a nossa vida com Jesus. É a nossa entrega de viver o evangelho todos os dias. E hoje, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que essas palavras entrem aqui dentro. Muitas outras gerações já passaram coisas muito piores do que nós estamos passando agora. Então, não olhe para isso com espírito de comiseração. Eu sei que é difícil você fala, pastor, mas isso é falta de empatia. Não, eu tô sofrendo, cara. Tem gente que eu conheço que tá internada, entubada, gente que já foi pro hospital ontem, gente que eu tenho notícia todo dia que tá morrendo, fulano morreu, terrível, com vida toda pela frente e foi ceifado por esse vírus maldito. E fica a gente aqui sofrendo de saudade terrível. Eu oro a Deus que nenhuma praga se suceda na sua vida. Se tem alguém que está enfermo desse coronavírus, em nome do Senhor Jesus, que seja curado, queime esse vírus em nome de Jesus, Pai. Remove em nome de Jesus. Que nenhum dos meus, daquele que o Senhor me deu, para caminhar comigo, se perca, em nome de Jesus. Mas que a gente venha ter esse Cristo aqui dentro, ó, e exalar esse bom perfume. Hoje você sabe um pouquinho da história, de tudo que aconteceu durante todos esses tempos. E isso não é a última vez. Daqui a algum tempo, infelizmente, vai acontecer de novo. Porque é assim que funciona.
E nesse meio tempo um monte de gente vai morrendo, mas o que eu desejo é que vocês tenham um encontro verdadeiro com Jesus, que vocês tenham um encontro com o Pai, que vocês falem do amor dele, porque muitas pessoas ainda não conhecem o amor que você conhece. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Infelizmente, estou aqui dentro da minha casa, fazendo esta live com os teus filhos que estão aqui. Mas eu gostaria muito que isso tudo cessasse para a gente poder estar em comunhão, poder abraçar uns aos outros, poder estar junto na comunhão. Eu gosto tanto de poder estar lá ministrando a tua palavra para o povo. No final a gente está lá dando risada, se abraçando e ajudando um ao outro mutuamente. E eu te peço que as suas mãos poderosas estejam sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, meu Pai, agora assistindo e que vão assistir esta live. Compartilha esta live, você que está assistindo, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Que o Senhor guarde todos aqueles que estão no leito de hospital agora, meu Pai. Entre com a tua providência. Assim como aquele homem disse, apenas uma palavra, meu filho será curado. Pai, é uma palavra, um decreto seu. E todo esse vírus será extinguido, Pai. Pessoas que estão com o pulmão comprometido, que seja limpo agora em nome de Jesus. Pessoas que estão doentes sejam curadas agora em nome de Jesus. Leitos de hospitais vazios, eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, a tua palavra diz que quando ligamos na terra, será ligado no céu, e eu ligo na terra a cura instantânea de toda a humanidade, deste vírus maldito. Eu desligo aqui na terra e desligo no céu as mortes por este vírus, ó Pai. Vidas interrompidas, eu desligo aqui na terra e desligo no céu. Tua palavra diz que quando dois ou mais concordarem, meu Pai, será nos dado, e nós clamamos junto agora em nome de Jesus. Nós clamamos pela fé, pela cura, pela libertação, meu Pai. Entra dentro daquele hospital e remove todo o vírus e cura todos os enfermos em nome de Jesus, ó Deus. Profetizamos agora também sobre o governo, Pai. Para que os governantes venham governar conforme a tua vontade e o teu coração, para que essa nação cresça em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos que está assistindo essa live agora, em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje e todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E logo, se Deus quiser, estaremos de volta todos juntos. Se ficou alguma dúvida, me chama, ou então põe nos comentários também. Mas se ficou alguma dúvida, você pode me chamar e a gente explanar mais alguns assuntos. Eu não quis entrar muito teologicamente, profundamente, porque senão seria mais para um estudo. Eu quis trazer para vocês uma reflexão da nossa vida na humanidade, de como nós estamos enxergando este momento. E a gente só enxerga o que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo. A gente não consegue se colocar no lugar dos outros que viveram isso lá atrás, que morreram muito mais do que está morrendo agora. É difícil para a gente que prega poder trazer verdades absolutas, os donos da verdade, é muito difícil. Mas eu quis fazer dessa forma para que você entendesse o que a humanidade passa. Não é só conosco, não é só nós que estamos passando isso. Tá bom? Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.